Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo a nós nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus e nos discerniu deste mundo de forma santa, para que possamos viver servindo ao Senhor, para fazermos a Sua vontade e cumprirmos a Sua glória. Que assim o Senhor nos proteja e nos conduza, Senhor. Nesse presente momento, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos todos juntos perante o Senhor. Senhor, nós estamos louvando a sua graça, estamos aprendendo a sua palavra, estamos dentro desse rebanho santo e agradecemos por essa comunhão. Nesse presente momento, nós também cremos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor Deus possa proteger a cada um de nós, que o Senhor Deus possa sustentar a cada um. Nesse presente momento, a sua santa vontade, o plano do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é a sua santa vontade, para que possamos saber o que é que devemos fazer. Senhor, este mundo cada dia fica maligno e cheio de corrupção. Nós não sabemos o que pode acontecer no dia a dia. Nós sabemos que esse mundo está corrompido. E sem a ajuda do Senhor, sem a sua proteção, sem a sua condução, nós, a qualquer momento, podemos ser derrubados no pecado. Senhor, nós estamos na fraqueza. Que o Senhor Deus nos permita a palavra, a mão de graça para nos sustentar. Nós, enquanto vivemos neste mundo cheio de pecado, que o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça para que possamos viver como filhos da luz. Que o Senhor possa conduzir a todos nós. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, cada um destes, que o Senhor Deus possa protegê-los. Todas as igrejas que estão no meio da fé, que o Senhor Deus possa protegê-los. Que o Senhor permita a graça necessária para cada um. Aqueles irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, da tribulação para pregarem o Evangelho. Que o Senhor Deus possa estar atuando no meio deles com poder, para que nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, possam cumprir esse grande trabalho e plano do Senhor Deus. Nesse presente momento, a palavra santa que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que o Senhor Deus possa permitir para que possamos compreender, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós teremos a apresentação do coral. 어린지 예수 함께
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Salmos 107. Palavra de Salmos 107. Palavra de Salmos 107, versículo 1 ao 3. Eu irei ler. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Vamos ler até aqui. Então, hoje, centrados nesta palavra, nós iremos aprender um pouco sobre a igreja e o cristão. Você ter um conhecimento correto sobre a igreja é um problema muito importante na nossa vida de fé. Após termos recebido a salvação, nós vivemos a vida de fé, quer dizer que é uma vivência dentro da igreja. E é por isso que sem um conhecimento correto sobre a igreja, é difícil nós vivemos a vida de fé. E é por isso que, conforme a palavra que nós já lemos, então aqueles que foram remidos pelo Senhor, eles dirão desse jeito. Então, o Senhor nos salvou, Ele derramou seu sangue precioso na cruz e lavou os nossos pecados. E é por isso que quando nós pensamos em remissão, quer dizer que é o Senhor que derramou o seu sangue, nos livrou da perdição do castigo eterno e nos salvou. Quer dizer que através daquele sangue fomos salvos, fomos remidos. E é por isso que por aquele sangue nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos a salvação. E é por isso que as pessoas que receberam a salvação, após a salvação, nós podemos dizer que é o início da verdadeira vida de fé. E de outra maneira, nós podemos dizer que é a vivência dentro da igreja. Viver dentro da igreja não quer dizer que você sozinho é uma igreja. Se nós olharmos em grego, ekklesia, traduzindo, é um grupo, é comunhão. Isso quer dizer que nós, que fomos salvos, fomos discernidos deste mundo, fomos realmente chamados pelo Senhor. Quer dizer que pelo Espírito nós estamos unificados. Quer dizer que nós agora somos seres que temos uma personalidade, temos uma comunhão, temos valores realmente intrínsecos que comunicam um ao outro. E nós vivemos em pró disso. É por isso que quando nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, chamados santos, que foram santificados por Cristo Jesus. A igreja é um lugar que é santificado pelo Senhor, quer dizer que pelos sangue do Senhor Jesus foram remidos, quer dizer que foram chamados santos pelo Senhor. Então, todos os santos que foram purificados, nós os chamamos de santos e nós os chamamos de igreja. Então, isso não é um grupo criado pelo homem, não é um grupo religioso definido pelos homens, mas é através do Espírito Santo. E é por isso que em Efésios, capítulo 1 e capítulo 4 também, nós podemos ver que todos aqueles que foram salvos pelo sangue do Senhor, agora com coração humilde, mansidão, e agora estão unidos todos juntos, sofrendo, aceitando um ao outro. Então nós podemos dizer que cada um de nós temos
vivências diferentes, experiências diferentes, todas as coisas na nossa vida é diferente. Cada um tem o seu próprio pensamento, cada um tem o seu jeito de viver, a sua personalidade. Mas após recebermos a salvação, nós agora somos um rebanho em Cristo Jesus. Agora nós nos admitimos uns aos outros pelo amor. Agora nós nos esforçamos para manter a união que foi feita, cumprida pelo Senhor. Então agora nós todos, agora temos essa esperança do Senhor e estamos unidos. E agora nós precisamos usar a nossa força, nós precisamos nos esforçar para manter essa união. Por que é que nós devemos manter essa união? Quer dizer que pelo Espírito, o Senhor ele já nos unificou. Ele não disse para nós nos unirmos. Ele já disse que ele já nos uniu. Então por que é que devemos manter essa união? Porque uma pessoa que recebeu a salvação, através do amor do Senhor, do poder do Senhor Deus, já foi unificado. Mas o diabo ele quer quebrar essa união. Então, a vida de fé, nós podemos dizer que nós, o rebanho do Senhor que fomos salvos, que fomos unificados pela salvação, pelo Espírito Santo, nós todos agora temos a condução do Espírito Santo e vivemos no meio disso. Então, o Senhor, ele tem nos unificado. Significa que nós precisamos estar na união para vivermos a vida de fé. Sem essa união, não podemos viver a vida de fé. Então, o diabo ele utiliza coisas pequenas para que os cristãos que receberam a salvação comecem a discutir, brigar. Tem pessoas que receberam a salvação, mas ainda não foram transformados, ainda têm o seu próprio caráter, o seu próprio pensamento. O diabo utiliza dessas coisas. E ele faz as pessoas criarem um problema dentro do coração. Botam as pessoas para discutirem, os cristãos para discutirem uns contra os outros, para não poderem se unir. Então o diabo, ele odeia que os cristãos eles possam se unir. Então na vida de fé, é fracassada no momento que nós não conseguimos nos unir. Então o diabo ele atrapalha para que nós não possamos nos unir de forma alguma. Então, mas nós precisamos manter essa união que foi criada pelo Senhor Deus. Para nós vivemos a vida de fé. Nós todos vemos que o Espírito Santo tem nos unificado através da mesma esperança, do mesmo destino, objetivo de vida para nós. Então nós fomos unificados. No meio disso, nós podemos ver o trabalho do Senhor. E é por isso que nós precisamos nos esforçar para mantermos essa união que foi criada pelo Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora tem a esperança eterna, tem a vida diante do Senhor. Enquanto vive neste mundo, nós não devemos esquecer que nós somos discernidos deste mundo. Como em João, capítulo 15, o Senhor ele já disse que nós não somos deste mundo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor deste mundo. Nosso corpo está vivo agora aqui, mas nós não somos deste mundo. Nós agora temos a esperança eterna de podermos entrar no reino de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para algo chamado igreja, é um rebanho santo, é um rebanho discernido. Então, mas uma pessoa que não nasceu de novo, não consegue se tornar um membro do corpo de Cristo. Então, as igrejas iniciais também, desde o princípio, se reuniam como nós. Mas eles não tinham alguma regularidade como nós para poder se reunir a todo momento, a todo dia. Então nós podemos ver na palavra de 1 de Coríntios também, nós podemos ver que ele fala sobre Priscila e Aquila, a igreja que estava na casa deles. Quer dizer que a igreja era numa casa, não era no lugar formado, criado. A igreja que é na casa de Aquipo, de Numba. Então nós podemos ver que aquelas pessoas que se reúnem naquela casa formam a igreja do Senhor. Então quando nós pensamos em igreja, nós
de lado e olhamos para construções e dizemos: nossa, que igreja grande, que igreja bonita. Mas aquela construção não é uma igreja. Nós podemos dizer que ali é só um prédio. Então, nós precisamos chamar aquele lugar de somente o quê? Um salão para se reunir. Um salão da igreja. O prédio da igreja. Não podemos chamar de igreja. Igreja é onde as pessoas se reúnem, onde os santos se reúnem. Antigamente, eles se reuniam no meio das montanhas, no meio da floresta, no meio das cavernas. Antigamente, em Roma, na catacombas, se reuniam no meio das cavernas. E ali nós podemos ver que eram túmulos onde os corpos eram despejados também. E os cristãos viviam ali dentro. E eu fui para visitar. Então é uma caverna tão profunda. Antigamente um turista japonês havia entrado lá dentro e ele se perdeu e não conseguiu voltar. E depois foi achado morto. Então, na Itália eles fecharam a entrada para que nenhuma pessoa possa entrar. Então, aquele lugar era um lugar realmente bem complexo, bem difícil, mas, de qualquer forma, era um lugar onde os cristãos eles viviam escondidos. Quando os cristãos eram mortos também, de noite, eles iam, pegavam os cadáveres dos cristãos que haviam sido mortos e eles levavam até as catacombas para ali enterrarem os corpos. E ali nós podemos ver que eles escreveram: aqui dormem os cristãos. Então, o lugar que eles estão reunidos, nós podemos chamar aquele lugar de igreja. Então, na Bíblia, quando nós olhamos a expressão igreja, aparece de diversas maneiras. Então, falando de forma simples, quer dizer que são os santos que receberam a salvação e Cristo. Esta união nós chamamos de igreja. Em Salmos 116, versículo 13 a 14 também. Toda a graça que o Senhor tem me permitido, como eu irei retribuir? Então, essa graça que o Senhor me permitiu, como é que eu poderei retribuir? Então, qual é a maneira de retribuir essa graça que eu tenho recebido, de todo esse benefício que o Senhor tem me feito? Então, o Senhor já disse: pagarei os meus votos ao Senhor agora, na graça de todo o seu povo. Então, o povo do Senhor é a sua igreja. Então, nós temos o sonho de queremos viver conforme a vontade do Senhor Deus para cumprir a sua vontade. Após recebemos a salvação, a graça que o Senhor nos permitiu, nós queremos retribuí-la. Nós queremos fazer essa vontade do Senhor Deus. E ali nós chamamos de igreja. Não é algo que nós podemos fazer sozinhos. É por isso que quando nós falamos em igreja, nós expressamos sobre a igreja de várias maneiras diferentes. Nós podemos pensar no pastor de ovelhas. O Senhor, ele disse que ele é o bom pastor. O Senhor Jesus, após ter ressuscitado, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Então, porque Pedro era o homem que havia negado o Senhor quando foi questionado se ele era o discípulo do Senhor Jesus. Então, mas após recebermos a salvação, realmente todo o questionamento, a desconfiança desaparece. Nós agora realmente amamos ao Senhor. Pedro ele havia dito: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor perguntou 3 vezes seguidas para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro 3 vezes consecutivamente respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te traí. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes esse meu coração. Mas também o Senhor sabe que eu te amo também, que eu realmente fui salvo pelo Senhor. Então essa palavra do Senhor depois, a resposta foi: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então o que isso significa apacentar as ovelhas? Um rebanho é a igreja. Então ele deu o papel para ele, a tarefa de cuidar das ovelhas. É por isso que nas igrejas primordiais,
nas igrejas primitivas, nós podemos ver que Pedro, ele teve um grande papel para cuidar das ovelhas dos santos do Senhor. Então depois, quando Saulo, que perseguia a igreja, foi salvo, ele se tornou apóstolo dos gentios, mas, de qualquer forma, os santos que receberam a salvação, eles têm um bom pastor e eles são aqueles que estão dentro desse rebanho do Senhor. Então nós podemos dizer essa relação, o bom pastor e as ovelhas, isso é a igreja. E é por isso que o Senhor disse em João capítulo 10, versículo 16, ele disse, eu sou o bom pastor. As ovelhas, ao ouvindo a minha voz, eles conhecem a minha voz. Então o Senhor, ele disse que ele é o pastor e ele tem um grande rebanho. Todos serão o quê? Serão ovelhas e um único pastor, um único rebanho. E ainda existem várias ovelhas que não são deste aprisco, que o Senhor realmente ele quer chamá-los, quer buscá-los. Então seja todos os gentios, seja os judeus, qualquer pessoa que seja, ao receber a salvação, pode se tornar a ovelha criada pelo Senhor, abaixo de um único pastor, abaixo de um único rebanho, seguindo o Senhor. E é por isso que quando nós olhamos para esse rebanho, nós podemos chamar de igreja. E é por isso, outra coisa é, em João capítulo 15, versículo 1 também, eu sou a vinha verdadeira. Então, meu pai é o lavrador. Então, meu pai é o dono da vinha. É aquele que semeou. Então, nós podemos ver que naquele tempo o Senhor, para utilizar parábolas assim, acredito que havia muitas vinhas em Israel, e o Senhor se refere aos cristãos a si mesmo como a vinha, e os santos que receberam a salvação, os cristãos, como as varas. Então, eu sou a vinha e vós as varas. Então, nada podeis fazer sem mim. Então, o fruto somente pode frutificar, pode aparecer, pode amadurecer quando estiver junto da vinha, quando as varas estiverem ligadas na vinha. Então não tem como as varas de si mesmas frutificarem. Não tem como sozinhas darem os seus frutos. Então isso é uma relação realmente direta e primordial. Então nada podeis fazer sem mim. Então nós chamamos isto de igreja. Então o Senhor é a videira e nós somos as suas varas. O Senhor sendo a videira verdadeira, Ele nos fornece todas as coisas, nós recebemos os nutrientes e podemos dar os frutos diante do Senhor. E é por isso que também a igreja, o Senhor se refere como a cabeça da igreja, e nós, os santos, que recebemos a salvação como os seus corpos. A cabeça e o corpo não podem ser separados. E é por isso, em 1 Coríntios, capítulo 12, nós podemos ver qualquer um que seja grego, seja judeu, seja escravos ou livres, todos nós bebemos de um único Espírito, todos nós nos tornamos de um só corpo, batizados por um único Espírito. Então nós todos agora somos corpo de Cristo, membros em particular. E é por isso que esse corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ele já disse, agora nós somos o corpo de Cristo, seus membros em particular. Então cada um que recebeu a salvação agora está unificado pelo sangue do Senhor. Nós estamos ligados no corpo do Senhor e somos os seus membros. O corpo tem muitos membros, tem muitos órgãos, não é mesmo? Da mesma maneira o Senhor se refere a isto como a igreja. Então cada parte do corpo nada pode fazer sem a cabeça. Conectado à cabeça, nós recebemos a vida, recebemos todos os nutrientes, hormônios, tudo que a cabeça ordenar, o corpo faz também.
ele obedece. É por isso que o Senhor disse que ele é a cabeça. O Senhor ele se tornou a cabeça da igreja. Como em Efésios capítulo 5 também ele já disse dessa maneira. Então nós podemos dizer que o Senhor ele é a cabeça da igreja. É por isso que, sendo a cabeça e o corpo. E a igreja também o Senhor se refere como a sua noiva. Em Efésios capítulo 5, versículo 31 diz: Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, quando nós olhamos essa palavra também, por que o Senhor ele veio a este mundo? Ele veio para buscar a noiva. Ele veio para buscar o espírito perdido, para considerar como a sua noiva. É por isso que agora dois se tornaram um só. Dois agora se tornaram um só corpo. Então isso é algo muito realmente incrível diante do Senhor. Então nós podemos ver que a igreja, o corpo de Cristo, nós temos um mistério. O Senhor se refere a todo este segredo da igreja. É por isso que nós todos agora, que estamos dentro do corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. O Senhor, ele é o nosso marido, o nosso noivo, e nós também a sua noiva, a sua esposa. É por isso que nós chamamos isso de igreja também. A igreja tem muitos mistérios a serem desvendados. Mas, também, quando nós pensamos em igreja, em Efésios, capítulo 2, versículo 19, já disse também: Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos família de Deus. E agora, sendo famílias de Deus, se nós pensamos em outra palavra, como em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, já disse, nós somos a casa de Deus. Então, cada um tem a sua casa, não é mesmo? Então, se nós temos a casa, nós temos a nossa família amada. Então, nós todos que recebemos a salvação, agora estamos reunidos, nós estamos dentro desse corpo de Cristo. Então, realmente, nós podemos dizer que é a igreja, o corpo de Cristo, é a casa do Senhor, onde é a igreja do Deus vivo, que é o pilar, a base da verdade. E é por isso que nós, sendo a família de Deus, nós somos a casa de Deus. E é também, mais uma coisa, nós todos podemos dizer que a igreja é o templo onde o Senhor ele habita. Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor diz: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele é posto sobre a rocha, que é Cristo. Então, é por isso que nós podemos dizer que o Senhor ele é a base da igreja. Então, as portas dos infernos de Hades não prevalecerão, não poderão derrubar a igreja. E é por isso nós podemos chamar de templo de Deus. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 20 também, o Senhor ele disse que ele é a cabeça da igreja. Ele disse: edificamos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quer dizer que vai sendo construído, bem ajustado, vai crescendo. Então, nós podemos ver que aparecem várias informações e explicações sobre a igreja. Isso tudo nós podemos chamar de segredo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora precisa conhecer essas palavras realmente de forma correta. Então, nós precisamos saber que a igreja é um rebanho santo que foi discernido deste mundo. E é por isso que agora nós todos fomos salvos pelo Senhor. O objetivo de sermos salvos pelo Senhor
Falando de outra maneira, quer dizer que nós é para cumprirmos esse corpo de Cristo, para estabelecermos a igreja, a noiva de Cristo, e para estabelecer, para exaltar essa noiva de Cristo, esse templo do Senhor, e é por isso que nós todos fomos salvos. Nós temos esse objetivo importantíssimo do Senhor. E é por isso que as pessoas que receberam a salvação agora são família de Deus. Então agora, quando nós nascemos, nós temos o que? O pai, a mãe, nós temos nossos irmãos, irmãs, todos que são membros da família. Nós temos a comunhão. É por isso que o Senhor ele já disse que Ele nos chamou para estarmos em comunhão junto com o Senhor, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós somos chamados deste mundo para estarmos em comunhão com o Senhor. Então nós somos chamados deste mundo para estarmos em comunhão com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Então não é uma relação somente única, dizendo, um com Deus, mas é uma comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo e também a igreja, a família, os irmãos e irmãs. É uma relação de amor, de cuidar, de ajudar um ao outro. É esta comunhão que inicia. É isso que nós chamamos de igreja. E é por isso que em 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele já disse: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Não é uma relação mundana, mas é uma relação junto com o Senhor Jesus. Uma santa comunhão. E é por isso que nós, cristãos, usamos muito a palavra comunhão. Comunhão. Falamos, vamos fazer a comunhão rápido. Comunhão, comunhão. Vamos iniciar a comunhão. Acabou a comunhão, acabou. Mas não é isso. A comunhão é amar um ao outro. É unir o coração um ao outro. É ter o mesmo destino. Isso é a verdadeira comunhão. Então nós todos que fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, até irmos diante do reino do Senhor, precisamos amar uns aos outros, precisamos cooperar dentro do Senhor. Então isso nós chamamos de comunhão. É por isso que em Filipenses, capítulo 1, versículos 5 e 6, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então nós recebemos a salvação dentro do Evangelho, estamos em comunhão dentro do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, nós estamos em comunhão. Então dentro de nós, o Senhor iniciou a boa obra. O que é esta boa obra? A boa obra quer dizer que desde o momento que fomos salvos até a vinda do Senhor, nós vamos cumprindo. Quer dizer que a nossa fé vai crescendo. Enquanto nós vivemos conforme a vontade do Senhor, a maior boa vontade é pregar o Evangelho para que outros espíritos recebam a salvação. Esta é a maior boa vontade diante do Senhor. Quer dizer que nós temos o início da boa vontade dentro de nós, que se inicia desde a salvação até a vinda do Senhor. Uma pessoa que é coitada, ela precisa de ajuda. Uma pessoa que está adoecida precisa ser curada. Quem é fraco precisa de ajuda. Tudo isso é o quê? É uma boa obra, quando nós os auxiliamos, os ajudamos. Mas a maior boa obra é nós ajudarmos os espíritos perdidos a cumprirem, a compreenderem e crerem no Evangelho do Senhor Jesus que veio salvá-los. É por isso que nós podemos em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Senhor ele andou por toda a terra de Israel fazendo a boa obra. O que é essa boa obra? O que é o bem? É curando a todos os oprimidos do diabo. Isso quer dizer que agora o Senhor libertou-os do diabo. Agora essa tarefa, essa obra está conosco. Nós devemos fazer esta boa obra, nós devemos fazer este bem, que é libertarmos os escravos, os espíritos escravizados pelo diabo.
E é por isso que se nós olharmos em Atos, nós olharmos os Atos dos Apóstolos, em outras palavras, nós podemos dizer que o livro é conhecido como Livro dos Apóstolos, mas, em outra maneira, nós podemos chamá-lo de livro realmente do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Então, porque é um momento onde o Senhor, ele salvou todos os espíritos perdidos. Então, o Senhor, ele fez o trabalho de conduzir os espíritos. Então, é esse trabalho que nós podemos ver dentro de nós. Então, nós todos que fomos salvos, nós vimos ao Senhor, o Espírito Santo que veio para dentro de nós, o Espírito Santo estando do meio de nós, agora nos salvou, nos permitiu essa graça, e agora, pelo Espírito Santo, nós pregamos essa verdade para que os espíritos sejam salvos. Fazemos esse trabalho. E é por isso que nós chamamos isso podemos chamar de atos do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que isso é o trabalho da igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Então o Senhor que é invisível é a igreja. O Senhor, ele trabalha através do seu corpo. E é por isso que quando nós olhamos na palavra de Atos, não é somente as obras dos apóstolos, mas podemos dizer que são os atos da igreja. Nós podemos dizer que desde Jerusalém o evangelho que se iniciou com o apóstolo Paulo, que foi pregar em Roma, quando ele morreu decapitado, nós podemos ver todos os apóstolos que foram por todos os cantos para pregar o evangelho. Por todo lugar que os apóstolos iam, o evangelho era pregado. Muitas pessoas recebiam a salvação. E ao mesmo tempo, essa igreja do Senhor e vai crescendo e vai mostrando a sua obra. Primeiro, nós podemos ver que foi crescendo a igreja em Jerusalém, como o apóstolo Paulo foi pregando aos redores na Antioquia. Por todo lugar que eles passavam, a igreja do Senhor se iniciou. Coríntios, Gálatas. Então, isso não quer dizer que eles têm um prédio gigante dizendo, nossa, aqui é a igreja de Coríntios. Não é isso. Mas é a casa dos irmãos que foram salvos, que estão reunidos em nome do Senhor. É por isso que nós podemos ver até em Roma, Jerusalém, em todos os cantos, na pequena Ásia também, na Ásia Menor, o evangelho foi pregado. Até em Roma. Então, muitas igrejas foram unidas pelo Senhor. É por isso que todos os santos que estão reunidos pelo Senhor, onde o evangelho foi pregado, como foi esse trabalho, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, a igreja é estabelecida a cada momento mais forte. É isso que a nossa igreja faz agora no presente momento. A nossa igreja, desde o primeiro momento, quando iniciou, éramos fracos, éramos pequenos, mas o evangelho foi pregado, cada momento mais foi crescendo, e agora estando pelo país inteiro, e agora em 82 países diferentes. Mais de 1.113 igrejas. Nós, cada momento, temos mais e mais igrejas. Então, nós precisamos orar todos juntos. Nós precisamos cooperar todos juntos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Como uma igreja. Então, nós todos que temos as igrejas realmente de Atos, nós podemos ver como estão todas reunidas diante do Senhor. Então, nós todos que estamos unificados diante do Senhor, a igreja é estabelecida a cada lugar novo diante do Senhor. Nós temos a comunhão dentro do Senhor. Dentro do ministério, nós temos a cooperação, ajudando um ao outro. Mas, em Efésios, capítulo 2, capítulo 4, ele já disse para nós nos esforçamos para manter a união que foi feita pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Então, da mesma maneira, nós temos, se olharmos no mundo, temos várias igrejas diferentes, várias denominações diferentes. Nós nos dizemos somente igreja batista, mas olhem quantas igrejas batistas que existem. Olhem quantas igrejas presbiterianas existem. Realmente são inúmeras igrejas que estão pelo mundo. Todos eles dizem, nós batizamos com água, é por isso que nós somos a igreja batista. Mas cada um também é diferente.
só usam o mesmo nome, mas a doutrina difere um dos outros. Então tem a Igreja Adventista do sétimo dia também. Então por que será que todas essas igrejas não conseguem se unir? Por quê? Por que não conseguem se unir? Como em Efésios capítulo 4, versículo 13. Então nós precisamos ter essa união no Senhor, que é há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Isso quer dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como é que nós podemos chegar a essa unidade da fé quando o conhecimento que temos sobre o Filho de Deus é o mesmo? Mas por que eles discutem? Por que eles não têm essa união? Porque o que eles conhecem é diferente. Eles creem no Espírito, eles creem no Senhor de forma diferente. Crer, eles creem. Mas é uma fé sem salvação. Evangelho é evangelho, mas é outro evangelho. Jesus é Jesus, mas é outro Jesus. Então, realmente, com um único só Espírito, precisam estar em comunhão, mas não conseguem. E é por isso, já que não conseguem se unir, eles se separam. E é por isso que dentro da igreja, nós falamos uma igreja que é normal. Então, onde os santos que receberam a salvação estão unidos, nós podemos dizer que ali temos os servos que o Senhor ele estabeleceu pela igreja, para a igreja. E é por isso que quando nós olhamos em Efésios, vamos procurar Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando nós olhamos em versículo 11. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor ele estabeleceu aqueles que pregam essa palavra do Senhor. Então nós temos os apóstolos, que realmente desde as igrejas primitivas nós temos os 12 discípulos do Senhor, mas também os chamávamos de apóstolos. Então esses apóstolos, eles tinham a palavra do Senhor, o poder do Senhor e pregavam o evangelho com força. Então nós podemos dizer que esses apóstolos, eles pregavam o evangelho com força. Nós antigamente tínhamos profetas, não é? Onde eles recebiam a palavra e pregavam realmente as coisas que estavam por vir. Depois nós podemos ver que temos os evangelistas, que são aqueles que levavam a palavra para pregarem a todo canto nas igrejas primitivas. Então, para pregar o evangelho, para ali por fora evangelizarem para que as pessoas recebam a salvação e outras igrejas sejam formadas. Esses são o trabalho dos evangelistas. Mas o que são os pastores e doutores? São aqueles que estão dentro da igreja. Porque por fora, no exterior, quem vai avante para pregar o evangelho são os evangelistas. Os pastores e os doutores são aqueles que estão dentro da igreja, ensinando, fazendo a igreja crescer, conduzindo. É por isso que dentro da igreja nós temos vários pastores, onde eles pregam o evangelho também, mas eles também cuidam vários irmãos e irmãs que receberam a salvação através da palavra. Então, nós podemos dizer que o trabalho de um evangelista de pregar e de estar como um pastor, pastorear as ovelhas, está correlacionado, está ligado uns aos outros. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O evangelho do Senhor é pregado por aqueles que levam o evangelho do Senhor. E cada momento mais o Senhor permite para que a igreja do Senhor possa crescer, para que possam fazer o trabalho, realmente o serviço, que é o ministério, a obra do ministério, nós chamamos isso de serviço dentro da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso é feito por quem? Através dos santos.
através daqueles que o Senhor ele estabeleceu que são os pastores, doutores, profetas, evangelistas e apóstolos. Então, o Senhor ele já disse para nós obedecemos, como na palavra de Hebreus capítulo 3, obedecemos e seremos submissos para aqueles que nos ensinam, que nos governam. Então, nós precisamos obedecer e seguir aqueles que são servos estabelecidos pelo Senhor. Então, nós precisamos respeitar e servir a cada momento mais, como já disse na palavra de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, quer dizer que são os mais velhos, anciões da igreja, nós devemos respeitá-los, os honrarmos. E fazemos todo o nosso trabalho na palavra e na doutrina. Então, porque esses anciões são aqueles que são estabelecidos pelo Senhor dentro da igreja, que conduzem a igreja. Então, assim como Pedro ele diz, eu também sou o ancião dentro da igreja. Quer dizer que eu sou o ancião que ensina. Então nós podemos dizer que o pastor também é o ancião dentro da igreja que ensina. Então essas pessoas são aqueles que nos conduzem, nós precisamos ser submissos a eles. Então nós podemos ver que eles são aqueles que fazem esse trabalho por nós. E é por isso que disse em Hebreus capítulo 3, versículo 17, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então olhem só isso. Tem momentos que ele diz que cada um, quando busca o seu próprio proveito, isso não dá certo, não é? Então os pastores, evangelistas, eles podem cometer erros também. É por isso que os pastores também, na nossa igreja também, nós temos os nossos pastores, nossos evangelistas, que nós temos mais de 500 dentro da Coreia. E no exterior também nós temos diversos missionários que estão pregando o evangelho. Então, quando algum deles tem algum problema, então nós precisamos fazer o trabalho de orarmos por eles. Então, para fazermos esse trabalho, nós temos a reunião, nós temos essa comunhão dos pastores. Então, nós podemos chamar isso como o conselho dentro da igreja. Esse conselho é um conselho de conduzido por 7 pastores. E esses 7 pastores fazem uma reunião dentro do Senhor. E nós pensamos e oramos diante do Senhor para definirmos quem que vai ser enviado para tal lugar, como é que devemos alocar recursos, como é que devemos fazer os evangelistas, quem que vai para qual lado, quem é que vai ser estabelecido como pastor neste ano. Então nós temos todo esse trabalho que é realizado dentro da igreja. Então seja os pastores, seja os evangelistas. Então, em algum momento pode ser que neles falte alguma coisa, mas tem momentos onde tem os irmãos, eles conversam entre si e podem brigar e podem causar confusões. Mas, em vez de fazermos isso, é melhor fazermos o quê? Podemos individualmente irmos do pastor e falarmos, pastor, eu gostaria que fizesse assim, assim, assim. Pastor, eu acredito que a melhor maneira é assim, 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 assim. Então, quando nós contamos e conversamos com o pastor, os pastores eles têm o coração aberto, eles têm o ouvido aberto, eles vão ouvir, eles vão pensar, realmente nós precisamos pensar nisso. E caso eles precisem de alguma sabedoria, eles vão nos consultar aqui no conselho. E ao consultarem o conselho também pode realmente aconselhá-los da melhor maneira, qual o bom jeito para nós conduzirmos, guiarmos a igreja. Então nós também temos medidas e procedimentos dentro da nossa igreja. E é por isso que dentro da igreja nós temos aqueles que foram chamados para fazerem a obra dentro do Senhor. Então nós temos o trabalho do serviço dentro da igreja também. E é por isso que também, dentro da igreja, nós temos o Espírito Santo, que protege os filhos de Deus, que guarda, que conduz. E quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Então, as pessoas que receberam a salvação são protegidas, são alimentadas pelo Espírito Santo.
Ele ensina, ele conduz. Então, tudo isso, o Espírito Santo que está no meio de nós o faz. E é por isso que em Efésios capítulo 5 também, realmente todos os santos que foram salvos pelo Senhor, no versículo 29 ele diz, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Como a palavra de Tito também, capítulo 2, versículo 12, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Quer dizer que o Senhor ele vai alimentando, cuidando, vai ensinando. Quer dizer que o Senhor ele faz esse trabalho dentro da igreja. E quem faz esse trabalho? É o Espírito Santo que está no meio de nós. É por isso que as pessoas que receberam a salvação precisam ser alimentados e precisam ser protegidos dentro da igreja. Como em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31 e 33, quando eles viveram 400 anos de escravidão no Egito, nós podemos ver que houve as 10 pragas no Egito e assim eles foram libertos e foram conduzidos por Moisés, passaram pelo Mar Vermelho e chegaram no deserto. E até eles entrarem na terra de Canaã, prometida pelo Senhor, durante 40 anos eles foram conduzidos pelo Senhor. E o Senhor ele disse que ele os protege. Então, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31 até 33 disse: Como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havieis de andar, e de dia na nuvem. Nós antes estávamos no Egito, nós estávamos sobre as garras do mundo, do diabo. Passamos pelo Mar Vermelho, o que significa que o Senhor Jesus ele morreu, derramou o seu sangue e nos salvou. Isso significa o batismo após termos sido salvos, não é? E durante os 40 anos no deserto, a vivência deles, nós podemos ver que após receberem a salvação, como em Atos capítulo 7, versículo 38, disse que a congregação no deserto. Então nós podemos ver a igreja no deserto. Quer dizer que antes de chegarem no Canaã, na terra prometida, eles tinham a igreja no deserto. Isso é a imagem da igreja. Nós podemos ver que a terra de Canaã é o reino dos céus, a imagem do reino dos céus. E agora, antes de entrarmos no reino dos céus, o Senhor ele está nos alimentando, o Senhor ele está nos conduzindo dentro da igreja. Cada momento mais, o Senhor Deus, dentro da igreja, até podemos entrar no seu reino, ele está nos conduzindo e nos ensinando. E é por isso que nós passamos por esse deserto, até podemos entrar no reino de Deus, que é como a terra de Canaã. Nós podemos ver o povo de Israel que passaram 40 anos no deserto. Eles disseram que é como que a congregação no deserto, é a igreja. Então, da mesma maneira, o mundo é como o deserto, é um mundo tão realmente áspero, difícil de vivermos. Mas o Senhor, ele nos alimenta, o Senhor, ele nos conduz. E é por isso o Espírito Santo, cada momento mais, ele está nos conduzindo. Como em 1 João, capítulo 2, versículo 27, também já nos disse. Então agora nós já recebemos essa unção do Espírito dentro de nós. Agora não precisa que alguém... É a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de alguém que vos ensine. Que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Nós, dentro da igreja, nós temos o Espírito Santo que está nos ensinando. As pessoas que receberam a salvação precisam receber a condução do Espírito Santo. Então, eu estudei na escola de teologia
realmente por mais de 4 anos, mas eu não lembro de nada do que eu estudei lá. Então, mas após receber a salvação, eu aprendi a Bíblia de forma renovada. Então, no presente momento também, a palavra que a igreja nos ensina, nós vamos aprendendo pelo Espírito Santo. Cada momento mais nós vamos orando, nós vamos buscando as palavras na Bíblia. Quer dizer que tudo é pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, não temos como compreender nada. Se não for pelo Espírito Santo, não existe compreensão. Sem o ensinamento do Espírito Santo, não tem como ensinar os outros também. É por isso que precisamos orar mais, precisamos esperar mais, precisamos receber o ensinamento do Espírito Santo. Os pastores ficarem lendo livros escritos por outras pessoas e falarmos, isso é uma referência, precisamos estudar através disso ou aquilo. Então a pregação também é copiar o que os outros já pregaram e eu ficar imitando a pregação de outras pessoas, eu não tenho como receber o ensinamento do Espírito Santo. Eu tenho muitos livros sobre vários conteúdos, mas para preparar esse evangelho, a pregação do culto também, eu preciso orar e preparar durante a semana inteira. Então nós temos as palavras e eu preciso preparar as palavras que irei pregar. E nós também precisamos pensar, depois com o tempo, como é que eu vou pregar essa palavra. E toda essa palavra eu preparo, tudo através baseado na Bíblia. E depois, às vezes, nós lemos e procuramos algumas referências que nós precisamos ver. Mas, realmente, o que é o verdadeiro ensinamento? É através da Bíblia. Não existe nada além disso. Se nós olharmos os temas que nós aprendemos na nossa igreja, são temas que estão escritos na Bíblia. Nós não utilizamos de doutrinas ou nós não usamos de teorias que existem no mundo. Podemos ver que todas as coisas que nós trazemos para os sermões, são através da Bíblia. Nós, quanto mais vamos estudando a Bíblia, aprendendo, nós estamos vivendo numa geração onde cada momento temos mais conhecimento através da Bíblia. Nós temos o ensinamento do Espírito Santo cada momento mais. Nós recebemos o ensino do Espírito Santo. E é por isso que nós podemos ver que os santos que receberam a salvação, quando eles estão dentro da igreja corpo de Cristo, podem receber a proteção do Espírito Santo, podem receber o cuidado do Espírito Santo. Não é o homem que alimenta ou cuida, mas é o Espírito Santo que nos alimenta. E é por isso que o Espírito Santo ele nos ensina. O Espírito Santo ele nos conduz. Mas se partirmos da igreja, não podemos receber a proteção do Espírito Santo. Nós não podemos receber a condução do Espírito Santo. Nós não podemos receber o ensino do Espírito Santo. Claro que também o ensino do Espírito Santo não temos como receber se partirmos da igreja. É por isso que Provérbios capítulo 17 também já diz: aquele que parte do rebanho, ele segue a sua própria vontade, ele se perde. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa estar reunido dentro do Senhor. Não podemos dizer, somente porque todos se dizem cristãos, se reúnem e podem viver bem. Não é isso. Cada um, quando vive isolado, seguindo o seu próprio desejo, ele vai contra todo julgamento sábio diante do Senhor, de sabedoria. Que é o que diz em Provérbios capítulo 18, versículo 1. Nós temos essa igreja é onde o Senhor ele está junto, ele está protegendo, ele está conduzindo. Quando nós partimos desse rebanho, nós partimos do ensino do Espírito Santo. Então, aquele que parte por conta própria desse rebanho do Senhor, ele segue o seu próprio desejo. Ele nega, ele rejeita todo o ensino do Espírito. Quer dizer que ele não consegue receber o ensinamento do Espírito Santo. Assim não pode ser. Então, nós podemos ver que haviam vários pastores que pregavam o evangelho junto conosco antigamente. Então, hoje em dia, vai que eles dizem, acho que já aprendi o suficiente, acho que está na hora de eu ir lá pregar sozinho, acho que eu dou conta sozinho. E ele vai embora. Tem pessoas que saem sozinhos, achando que conseguem pregar o evangelho sozinhos. Nós já vimos várias pessoas assim. Então, mas
No meio dessas pessoas não tem nenhuma pessoa que esteja pregando o evangelho de forma correta até agora. O trabalho que o Senhor faz é através do Espírito Santo, que é dentro do rebanho. Quer dizer que precisamos estar em união. Partindo, será que isso funciona? Não funciona. Se nós olharmos para esse mundo que não existe salvação, que as pessoas andam pelo mundo, eles se reúnem porque eles buscam coisas que compartilham da mesma maneira e vivem por conta dessas boas relações, mas não adianta, não tem como pregar o evangelho, não tem como manter essa união para sempre. Vão se separando, criando outras denominações. Então, qual seja o motivo, nós não devemos partir da igreja. Nós temos o ensinamento do o Espírito Santo está nos conduzindo, precisamos estar nele, porque através de nós, mais pessoas recebem a salvação, mais pessoas são conduzidas, mais pessoas podem crescer no Espírito. Quando nós partimos do rebanho, quer dizer que nós partimos da igreja do Senhor. Se nós olharmos em Gênesis também, Abraão foi chamado, junto de Ló, do Ur dos Caldeus. E estavam juntos andando, e quando chegaram na terra, perto da terra de Canaã, nós podemos ver que houve a discussão entre os servos de Ló e servos de Abraão. Haviam muitos gados, haviam muitos bens, e cada um queria ter o quê? O bons pastos, não é? As boas pastagens. É por isso que estavam discutindo um contra o outro. É por isso que o apóstolo, o Abraão, ele disse, Ló, meu sobrinho, nós somos da mesma família, mas agora nós vemos que há contendas entre os nossos pastores. Então você pode escolher um lugar para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Então Ló, ouvindo isso, ele olhou para longe e viu as terras de Sodoma e Gomorra. E ele disse, nossa, ali parece ótimo. E ele resolveu partir, e partiu. E isso significa o quê? Partir de Deus. Ele foi para Sodoma e Gomorra. Ele partiu. Através de Abraão, ele conseguiu, pelo menos, realmente salvar a sua própria vida, sair com vida. Mas nós podemos ver que a igreja é corpo de Cristo, quando nós partimos daí, não tem nada que podemos fazer. Tem pessoas que discutam, brigam e falam, eu não gosto disso ou daquilo, e saem da igreja. Então, isso é porque essa pessoa, ela não sabe o que é a igreja ainda. Essa pessoa não sabe o que é o trabalho da igreja, o que a igreja está operando. Dentro da igreja existe o trabalho do Senhor Deus, a sua cooperação. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, o Senhor ele disse que ele habita no meio de vós. Então o Senhor ele está dentro da igreja dos santos que receberam a salvação. Ele está conduzindo, está andando no meio deles. Porque ele disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós podemos ver que existe essa imensa graça que o Senhor Deus ele nos permitiu, como em Efésios capítulo 1, versículo 19 também. E qual sobre a sua excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força e do seu poder. Assim como em Efésios capítulo 3, versículo 20, nós podemos ver o Senhor que opera no meio de nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Quer dizer que em todos os nossos trabalhos, em seminários, em retiros, nós podemos ver no nosso retiro, tem vezes que mais de 10 mil pessoas se reúnem. Então realmente é um número imenso de pessoas. Muitas pessoas se reúnem ali. Então, mas quando nós olhamos ali, nós podemos ver no meio das rodovias, nós temos o quê? Realmente irmãos que estão ajudando na condução, irmãos que estão ali para cumprimentar as pessoas novas, aqueles que estão fazendo o louvor, preparando as músicas, ou irmãs que estão realmente preparando a comida dentro das cozinhas. Tem irmãos que estão ali lavando a louça. Tudo existe um trabalho a ser feito. Tem irmãos que estão cuidando da segurança. Por que tudo é assim? Então, eu não consigo pregar. Pode ser que eu não consiga pregar, mas para que outras pessoas recebam a salvação, eu me sacrificarei. Eu farei o que eu consigo. Então, todas as pessoas que vão ali, os santos, eles não estão ali para passearem. Antigamente tinha pessoas para passearem, mas nós não somos assim. Nós, agora, temos todos os santos unidos diante do Senhor.
Então não existe nenhuma pessoa que agora realmente está vivendo pelo seu próprio jeito. Nós temos todos os nossos irmãos, realmente, que eu não preciso nem falar mais. Cada um já quer buscar o que dá para fazer, cada um se voluntaria. Então nós podemos ver que existe esse trabalho do Evangelho dentro de nós. Então, no meio de nós, quer dizer, que o Espírito que opera no meio de nós, que ele trabalha no meio de nós, sem esse rebanho, sem esse trabalho do Espírito Santo, não adianta eu me esforçar, não adianta eu fazer algo sozinho. Nada é possível. É através do mesmo coração do Espírito Santo. Realmente, quando nós cooperamos com o mesmo Espírito, com a mesma vontade do Senhor, o Espírito ele opera no meio de nós. Tudo que nós pedimos, ele coopera, ele nos permite, em abundância ele nos fornece para que nós possamos crescer. O que é que nós pedimos? Nós pedimos ao Espírito, Senhor, me permita a riqueza para ser rico. Não é isso. Nós pedimos a glória diante do Senhor Deus, para cumprir a glória do Senhor, para fazermos a obra do Senhor. É isso que nós pedimos. É por isso que nós todos que agora recebemos a salvação, através desses santos que foram salvos dentro do Senhor, nós todos podemos ver o trabalho do Espírito Santo. Nós podemos ver o trabalho do Evangelho que é cumprido no meio de nós. E é por isso que nós todos agora estamos neste meio, nós todos, quando estamos reunidos dentro desse trabalho, nós podemos ver que o Espírito Santo ele nos utiliza. Tem pessoas que se sacrificam esforçadamente, mas tem outras pessoas que colocam as mãos para trás, ficam olhando e dizendo, vamos ver se vocês fazem bem ou não. Acho que nem a igreja não vai precisar de mim. Tá todo mundo tão bem ali fazendo isso, aquilo. Viver somente como um convidado dentro da igreja. Então assim não dá. Então, o Senhor que me salvou. Eu preciso fazer algo por esse Senhor que me salvou, não é? Pense bem, o Senhor me salvou, mas eu estou perante o Senhor sem fazer nada. O Senhor me perguntará, eu morri na cruz, fui crucificado por ti. Mas o que tu fazes por mim? O Senhor ele há de perguntar. E o que eu vou responder naquele momento? O que eu vou responder naquele dia? Eu vou estar em vergonha. Nós iremos ouvir o quê? Somente a repreensão dizendo, servo mau e preguiçoso. Nós precisamos ouvir o quê? O elogio de que fomos o quê? Um servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o que eu preciso fazer não é algo grande, eu só preciso fazer o que eu consigo. Eu somente preciso ser fiel no que eu consigo. Então é assim que o Senhor, ele permite o seu elogio para nós. E é por isso que em João capítulo 14, versículo 12 também. O Senhor ele disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e os fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Qual é a obra que o Senhor ele fez? É pregar o Evangelho. Nós podemos ver leprosos serem curados, cegos abrindo seus olhos. O trabalho que o Senhor ele faz, que o Senhor ele fez, eles os farão também. Essas são as obras dos santos. Nós podemos ver apóstolo Pedro, Paulo, eles fizeram esses milagres também. Nós podemos ver que Cristo fez esses milagres, mas o Senhor disse, eles serão maiores do que essas. Então eu irei para o meu Pai. Então quando eu for para o meu Pai, o Espírito Santo virá. Esse Espírito Santo virá e ele fará obras maiores do que essas que o Senhor ele fez. Quer dizer que o Senhor ele faz esse trabalho através da igreja. E é por isso que nós todos, quando estamos dentro da igreja, o Senhor, que é a cabeça, ele coopera no meio de nós. Ele nos permite o poder para nós. Cada um de nós temos um dom. E através, conforme esse dom, nós cooperamos dentro da igreja. Tem pessoas que fazem o trabalho dos olhos, tem pessoas que fazem o trabalho da mão, da boca, dos pés. Cada um tem a sua função, o seu dom. Tem muitos membros nesse corpo, dentro da igreja. Qual seja o trabalho que nós façamos, o Senhor ele está dentro daquela pessoa e permite o dom conforme a fé dessa pessoa. E é por isso que conforme a medida da fé, nós precisamos guardar a nossa posição. Nós precisamos fazer o trabalho como membros. E agora, no meio de nós, o Senhor que opera em nós. Nós vivemos conforme o Senhor. E quando nós estivermos diante desse Senhor, em todas as coisas que o Senhor ele opera,
Então, o Senhor ele não escolhe uma pessoa em especial para operar, mas é no meio de nós. Quer dizer, que é através de todos nós. Então, tem pessoas que falam que eles foram lá para longe, fizeram isso, aquilo. Eu não sei se essas pessoas querem elogiar ou não. Tem pessoas que falam, ai pastor, você é incrível, olha só, você conseguiu construir um lugar do retiro tão grande. Então, não falem essas coisas para mim. Então, o diabo já disse essas coisas para mim antes. Esse trabalho foi feito pelo Senhor, não fui eu que fiz. É o Senhor que fez, não sou eu. É o Senhor que está no meio de nós, que operou em mim. Então não é porque alguém em especial dentro da igreja é inteligente, é esperto, ou fez isso ou aquilo. Então isso é um grande pecado diante do Senhor. Então se o Senhor realmente ele não estiver conosco, nada podemos fazer. Então realmente assim como as varas de si mesmas, realmente fora da videira, nada podeis fazer. Do que adianta a vara ficar balançando ali, ó, tremendo no chão, dizendo, eu vou frutificar, vou frutificar. Como que frutifica sem a videira? Precisa receber os nutrientes que vêm da videira para receber os nutrientes e naturalmente frutificar. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele já disse, o poder e a excelência não está em nós, mas está em Deus. A excelência do poder está em Deus, não em nós. Então nós sozinhos nada podemos fazer. É por isso que em Romanos capítulo 12, vocês já conhecem muito bem, não é? Romanos capítulo 12, versículo 11. Vocês lembram? Vocês conseguem memorizar junto comigo? Vamos todos recitar todos juntos então. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Mais uma vez, não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quem não conhecia, agora conhece. Vamos mais uma vez todos juntos imitar, porque assim vamos memorizar todos juntos. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então nós, para servirmos ao Senhor, precisamos ser o quê? Diligentes, precisamos ser fervorosos. Tem muito que precisamos fazer. O dia da vinda do Senhor está muito próximo. Tem muito trabalho a ser feito. Mas se eu ficar ali falando, deixa o tempo voar, e ficar olhando para um lado, para o outro, não podemos ser assim. Nós precisamos ser o quê? Fervorosos. Não podemos ser vagarosos, não podemos ser preguiçosos. Não podemos ser o quê? Vagarosos. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Essas três palavras se referem à mesma coisa. Para o quê? Sermos fervorosos, diligentes ao Senhor, servir ao Senhor. Então, da mesma maneira, seja no serviço dentro da igreja, seja eu pregar o evangelho para as outras pessoas, seja eu auxiliar com os bens materiais, realmente ofertando para a missão mundial, tudo isso é servir ao Senhor. Então não é eu fazer algo gigantesco diante do Senhor que eu posso dizer, nossa, eu servi ao Senhor. Cada um, no seu lugar, se procurar um trabalho a ser feito, existe. Então, eu não consigo fazer realmente uma grande oferta, mas eu consigo limpar o banheiro da igreja, não é? Então tem irmãos e irmãs que limpam o banheiro da igreja, tem irmãos que limpam o chão, o salão. Então tudo isso é servir ao Senhor. Nós não estamos fazendo isso para recebermos os elogios de outras pessoas. Então, mas para fazermos esse trabalho de servir aos santos, nós precisamos fazer todos juntos. Então nós todos fazemos esse trabalho de estarmos junto dos santos. É por isso que dentro da palavra do Senhor, assim como nós todos vamos crescendo no Evangelho, estamos diante do Senhor. Então se eu for para cima de algo que eu não consigo, tentar fazer algo que eu não consigo, que eu não sou capaz, isso é arrogância. Eu preciso procurar o que eu sou capaz, o que eu posso fazer. E preciso fazê-lo se eu consigo. Se existe algo que eu sou capaz, eu preciso fazer. É só fazer o que? Naturalmente. Porque é dentro da igreja onde o Senhor ele opera. Eu sou membro dessa igreja do Senhor. Eu preciso se tornar um membro do corpo de Cristo. Então, assim, esforçadamente, eu preciso viver por Cristo. E agora, quando Cristo, que está por vir,
sem demora. Eu estarei no meio dessa glória do Senhor. Como em 2 Tessalonicenses, o Senhor já disse que Cristo ele virá nos céus. Então nós todos estaremos em reunião e servidão no meio do Senhor. Então quando o Senhor ele chegar nos ares. Então nós podemos ver que no Oriente Médio, Israel está batalhando com alguns países árabes continuamente. E pode ser que Hamas, realmente, por ter desafiado a Israel, podemos ver quantas pessoas morreram, não é? No Líbano também, Hezbollah é um grande poder militar. Então, olhando para Israel, parece que eles não são nada. Né? Parece que daqui a pouco eles já vão ser derrotados. Mas, não, Israel é um país que revida em centenas de vezes mais quando eles são atacados. Então, olhem só, o Irã atacou, mexeu com Israel, e Israel ele revida. Então, nós podemos ver que o Irã também ele deixou escondidas suas armas nucleares realmente no subsolo, mas Israel está dizendo que ele consegue explodir tudo isso, vai atacar e vai devastar tudo. E os Estados Unidos está dizendo, por favor, não toquem, realmente seja nos armazenamentos, na produção de petróleo e nem no arsenal nuclear deles. Mas nós podemos ver, através dessa solicitação dos Estados Unidos, Israel ataca certinho somente locais realmente onde tem as bases militares. Claro que muitos civis, muitas pessoas morrem, mas é uma guerra. Nós podemos ver na Ucrânia também, por exemplo. Está acontecendo a guerra contra a Ucrânia e Rússia, muitas pessoas estão morrendo nessa guerra. Mas depois que a Rússia terminar essa guerra na Ucrânia, ele vai descer para se unir a Irã nessa guerra do Oriente Médio. E nessa última guerra, nós podemos ver que os Estados Unidos há de intervir e a última guerra está por vir. E essa última guerra não é uma guerra para definir vencedor ou perdedor. É uma guerra onde todos realmente desaparecerão. Todos realmente sofrerão com essa guerra. Mas nós não iremos ver essa última guerra, assim como existe realmente o juízo final antes como teve o dilúvio. Nós podemos ver que todos os santos serão levados. Nós também iremos ser levados nesse último dia. Então, mas nós sabemos que esse último tempo está muito próximo. Nós estamos vivendo num tempo onde logo nós iremos nos encontrar com o Senhor. Mas tem pessoas que dizem, como é que você pode ser tão você pode ter uma tão grande certeza assim para dizer isso com tanta confiança? O Senhor, Ele mesmo já disse que o Senhor, Ele jaz às portas. Então, quer dizer que agora ainda está longe dessas coisas acontecerem? Não. A qualquer momento isso pode acontecer. A qualquer momento o Senhor ele pode chegar. Todos os sinais para a vinda do Senhor já foram cumpridos. E é por isso que quando o Senhor ele vier, os santos do Antigo Testamento, todas as pessoas que receberam a salvação antigamente, que receberam a salvação e morreram, todos eles serão transformados. Todos eles irão ser levados no reino para os ares, assim como nós também. Realmente, nós podemos ver que todos esses santos serão transformados nos ares. Então, terá esse dia tão glorioso. Nós esperamos por esse dia. Nós estamos vivendo esforçadamente somente por este dia. E tem mais uma coisa que eu quero pedir a todos vós. Eu acredito que tem pessoas que conhecem. Na Filipinas, aconteceu uma grande tempestade e caiu tanta chuva que muitas casas foram atingidas pela água. E o nosso local de retiro em Manila também, por conta da tempestade, foi totalmente devastado. E nossas igrejas que estão por todo lugar, realmente foram atingidas pela tempestade, pela chuva. Houve danos por conta dessa grande chuva. Então as águas realmente chegaram até a cintura das pessoas. Então realmente móveis, todas as coisas foram realmente inundadas, não é? É por isso que nós podemos ver que existe um grande dano
É por isso que nós todos, realmente, como eu já disse antes, nós somos o quê? Um só. Nós precisamos orar por eles. E não somente orar, nós precisamos cooperar por eles. E é por isso que parece que a água ainda não. Ainda os danos não foram controlados, não foram contabilizados, ainda existem muitas pessoas sofrendo. E o que eu peço para todos vocês é que se vocês forem lá atrás, após o término do culto, existem uma outra caixa separada, uma caixa branca. Já está separado? Preparado? Já está preparado? Já deixaram preparados. Eu agradeço por esse preparo dos irmãos. Então eu gostaria que todos nós possamos ter o coração de oração para que os nossos irmãos que estão sofrendo por lá possam ser realmente restaurados, possam ser ajudados. Tá? Nossas igrejas que estão na Filipinas também, todos os santos, os pastores, realmente, no ano que vem, havíamos o plano de nós nos reunirmos com os pastores para ter o treinamento dos pastores por lá, mas houve esse grande dano e agora nós estamos realmente orando para que tudo possa se acalmar, possa se seja estabelecido. Mas nós temos muitos irmãos ali, não é? Nós temos centenas realmente de pessoas, realmente lá. Eles têm 100 milhões, a população é de 100 milhões em Filipinas, é um lugar muito grande, é o dobro da Coreia do Sul, mas agora eles estão sofrendo por essa catástrofe natural. O evangelho está sendo pregado tão fortemente, e é por isso que eu peço para que os irmãos possam orar, para que eles possam realmente se recuperar rapidamente dessa catástrofe. Então, realmente, nós precisamos ajudar as nossas igrejas que estão sofrendo. Então, eu peço para que vocês possam ter o coração de cooperarem com as nossas igrejas. Entenderam? Então eu acredito que todos vocês vão utilizar todo o coração para ajudarem. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor amou o nosso espírito, nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor, Espírito Santo, morreu por nós. O Senhor derramou seu sangue precioso. O Senhor nos salvou dessa perdição eterna. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo sem nenhum preço a ser pago por nós mesmos. Nós sabemos que tudo que nós temos é do Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver para a glória do Senhor, para a vontade do Senhor, para a sua igreja, Senhor. Que assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, que através de nós, se ainda estiverem muitos espíritos que ainda não receberam a salvação, que o Senhor Deus permita a sua graça para que as igrejas, corpo de Cristo, possam suprir esse trabalho com grande força, com grande poder, possam cumprir esse trabalho diante do Senhor Deus. Seja todo o nosso coração, toda essa nossa vontade, que nós possamos cumprir o santo trabalho no Senhor. Nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, que o Senhor Deus possa estar abençoando a cada um. Nesse trabalho da evangelização, que o Senhor Deus permita graça para que não haja falta. Nós temos muitas igrejas na Filipinas, Senhor. Realmente nós temos muitos irmãos que estão passando por dificuldades. Que o Senhor Deus permita o consolo para esses irmãos, que o Senhor Deus possa estar junto deles, que o Senhor Deus permita para que através do Evangelho todos nós possamos cooperar. Nossas igrejas, todas as nossas igrejas, Senhor, que nós possamos unir o nosso coração. Que assim, através da união, através da cooperação, para que todos esses problemas sejam resolvidos, Senhor. Para que assim, mais livremente nós possamos pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa estar junto conosco. Senhor, a nossa oração, o Senhor está ouvindo. Todo o nosso desejo do nosso coração, nós cremos que o Senhor está ouvindo, que o Senhor há de nos ajudar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.